O estádio de espelho para Lacan representa a experiência fundamental da constituição do eu, né? O momento inaugural em que a gente vai dizer que, né, existe um eu. Vamos entender isso melhor. Primeiro que existe uma questão terminológica que a gente precisa compreender. Geralmente se traduz aqui como estágio de espelho e tecnicamente não é tão adequado. De fato, né, estágio de espelho vem de estágio de miroir, bacana francês, né? E estágio no francês indica uma noção de etapa e estágio, até mesmo arena ou, né, um espaço de disputa. Mas o termo mais adequado, terminologicamente falando, você vai ler isso nos seminários escritos, é estádio de espelho. Bom, o estádio de espelho, eu vou dividir pelo menos em 3 lugares principais aqui para nós compreendermos. Primeiro, ele é uma experiência que envolve o infans, né? O infans é aquele que não fala, então literalmente o bebê. Na qual esse infans, ele precisa pouco a pouco, né, depois do seu 6º mês de vida, entre o 6º e o 18º mês de vida, ele pouco a pouco vai descobrindo quem ele é. Descobrindo quem é através do outro. Né? Então isso é uma lição fundamental no Lacan. Não existe eu sem o outro. Não existe uma ideia de indivíduo, autonomia única. Né? Eu não existo sem o outro. Então isso é indicativo do estágio de espelho. Primeira premissa central. Infância, que vai constituir a sua identidade a partir da relação com o outro. Segundo ponto, que outro é esse? É um outro que nós chamamos de outro simbólico. Outro simbólico é aquele que porta a linguagem e a transmite. Né? Geralmente a gente vai associar uma ideia de mãe, pai, algum cuidador, que vai literalmente apresentar a realidade, né, o mundo para o infância. Então, o infância se relaciona com esse outro é simbólico porque ele porta a linguagem e a transmite. E terceiro, é uma relação de conquista, isto é, a minha identidade, isso que eu chamo de mim mesmo, o meu eu, não é algo dado, pronto, natural. Ele é algo realizado numa tensão perpétua, contínua, entre aquilo que o outro me diz e aquilo que eu compreendo. Né? Aquilo que o outro não diz e aquilo que eu interpreto. Né? Então, o sujeito vai ficar numa tensão, né, que vai sendo desenvolvida e amadurecida ao longo do tempo, perpétua, né, entre aquilo que o outro está falando e dizendo que eu sou, seja desde o meu nome próprio, né? Engraçado, né? Na linguagem a gente fala nome próprio, mas nem o nome mesmo é nosso mesmo. Entre aquilo que o outro está dizendo que eu sou e aquilo que eu aqueço, aquilo que eu concordo, aquilo que eu digo, não, realmente eu sou. Ou até mesmo aquilo que eu, né? Mesmo o outro dizendo que eu sou, eu não sou. Então, como Lacan bem postula, né, no seminário 1, o eu ele é como uma cebola, né? Ele é feito de uma série de identificações e uma série de camadas que você vai ali conseguindo descascar e vendo, né, uma série de mutações interessantíssimas. Portanto, o estádio de espelho ele representa esse momento inicial, né, como uma fase, uma etapa de desenvolvimento, né, que a criança vai ali pouco a pouco aprendendo na linguagem materna e paterna quem ela é, seu nome, seu gênero, né, sua orientação sexual posteriormente, a cor que gosta, que time tem que torcer, e que com o passar do tempo, né, até mesmo ali com o desenvolvimento do narcisismo, que é importante, né, o narcisismo vem depois do estágio espelho, não é algo ali que está junto ao estágio espelho no início, ele vem a posteriori. É o momento em que você tem que fazer uma conquista e dizer assim, em algum momento, olha, por mais que tudo que foi me dito, isso aqui sou eu, isso aqui não sou eu, né? E lembrando sempre que essa operação é sempre em conjunta, né? Não existe uma ideia de liberdade sem o outro para Lacan. Então nós podemos compreender o estado de espelho como uma etapa indispensável, inaugural da conquista da própria imagem, da conquista do eu, né? Que vai estar submetida a uma tensão permanente, né? Entre aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo, aquilo que eu interpreto e o que o outro diz, diz, não faz. É importante também salientar como um detalhe que espelho aqui não é entendido de uma forma literal. Né? Um espelho aqui literalmente é um significante, né? Que pode ser aprendido no campo da palavra, no campo do gesto, né? No campo da ação, literalmente que você vai ali vendo e tensionando, né? Para entender se... Olha, o Lacan tem uma frase linda, ele vai dizer assim... Antes que o desejo aprenda a se reconhecer, antes que você aprenda a reconhecer o desejo em si, ele é visto no outro. Né? Então, antes que eu descubra que eu gosto de usar esse tom de camisa, eu vejo alguém usando e aí eu descubro que esse tom de camisa é o meu tom. Então, essa dinâmica, né, perfeita assim no sentido da lógica, mas muito tensa, muito assim interpretativa, com muitas lacunas, é o que caracteriza fundamentalmente o estádio de espelho. Né? E para finalizar, uma ideia muito interessante, o estádio de espelho é uma experiência fundamental sobre o eu e também sobre o corpo.
né? E é importante a gente diferenciar para Lacan dois tipos de corpos. Existe o corpo fisiológico, né, que é esse corpo da atividade sanguínea, das veias, da operação dos órgãos, do coração, que tem que fazer o procedimento dele, do estômago que tem que fazer o procedimento dele, do esqueleto que tem que fazer a sustentação, que independe da minha vontade, independe do meu discurso, eu estando feliz, triste, alegre ou não, o coração tem que fazer o que tem que fazer, o fígado tem que fazer o que tem que fazer. Esse é o corpo fisiológico. O corpo que tratamos na psicanálise, e é esse corpo que é conquistado no estado de espelho, é o que chamamos do corpo simbólico, né? Que é esse corpo que é discursado, é o corpo que é falado. Então, se você entendeu, né, ou pelo menos minimamente compreendeu, seguir uma linha de raciocínio aqui sobre o estado de espelho, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário, se foi, né, palatável. Professor, eu entendi, pode me explicar melhor uma coisa ou outra, né? Mas o mais importante é nós pensarmos que em relação à nossa identidade, em relação ao nosso eu e em relação ao nosso corpo, nós estamos sempre, né, até o final das nossas vidas, numa tensão permanente entre, né, tentar se definir, tentar se localizar no outro e principalmente, né, encontrar uma ideia que sintetize o máximo possível isso que nós chamamos de eu mesmo, né, que para Lacan é um delírio, porque a identidade do sujeito é uma identidade sempre fragmentada, não individual e, sobretudo, tensa.